vocês, irmãos, é muito pequeno. Jesus estava dizendo, se vocês tiverem a fé desse tamanho, vocês já vão ver grandes coisas acontecendo na vida de vocês. O problema é que em alguns momentos nós percebemos que a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Em Mateus 14:31, enquanto eles botam ali, eu vou continuar explicando. Nós vamos ver que Pedro, irmãos, movido pela fé, toma uma decisão. Quando vê Jesus andando sobre as águas, ele diz, mestre, né? Me chama para que eu ande contigo. E Jesus diz a Pedro, vem. E Pedro vai, Pedro começa a andar sobre as águas, mas algo acontece. E ele diz, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Traz a tua imagem, irmãos, dessa situação. Ele está no barco, de repente ele diz, mestre, né, me chama. Jesus disse, vem. Ele vai, dá alguns passos sobre a água e de repente ele começa a afundar. Por que ele afundou? Porque ele deixou de crer na palavra. Na verdade, Pedro não estava andando sobre as águas. Pedro estava andando sobre a palavra. Qual palavra? Vem. E quando Pedro deixa de estar firmado naquela palavra e talvez começa a olhar ao seu redor, começa a olhar para as ondas, começa a olhar para o mar revolto, ele começa a afundar. Perceba, irmãos, como o nosso nível de fé pode oscilar rapidamente. Pedro vai, irmãos, do nível de fé de andar sobre as águas ao nível de fé quase afundando. E é onde Jesus chama ele de homem de pouca fé ou homem de pequena fé. O que Jesus falaria da nossa fé hoje? Homem de pequena fé, mulher de pequena fé? Ou se admiraria do tamanho da sua fé? Porque nem sempre Jesus chamava as pessoas de pouca fé. A Bíblia fala de alguns momentos que ele se maravilhou com a fé de algumas pessoas. Aonde nós nos enquadraríamos? Em pessoas de pequena fé ou pessoas em que Jesus se maravilhou com o tamanho da nossa fé? Não importa, irmãos, talvez como você chegou hoje, que nós possamos sair daqui todos nós com o nível de fé que Jesus se maravilhe. Com a fé que nós vamos andar a partir desse momento. Porque eu creio que Deus nos trouxe até esse momento para mudar a realidade da nossa fé. Embora humanamente nós não podemos medir, irmãos, a fé das pessoas, embora às vezes nós podemos ter uma ideia, né? Tem pessoas que a gente fala assim, como aquela pessoa é cheia de fé. Pelo discurso, pela conduta, pela forma que vive, mas de fato, humanamente, nós não temos como medir a fé das pessoas. Mas embora humanamente nós não podemos medir, Jesus Cristo, de alguma forma, ele tem um poder de mensurar a fé. Porque se ele não tivesse um poder de mensurar a fé, ele não teria uma base para chamar Pedro de homem de pouca fé, ou para chamar um centurião romano, dizer que ele nunca encontrou fé tamanha. Então, há uma forma de mensurar a fé. Não que nós conhecemos, mas que ele conhece. E embora, irmãos, a fé ela seja algo variável, a gente vai perceber que Jesus Cristo ele responde a diferentes níveis de fé. Porque ele sabe, irmãos, que dependendo do tempo que você caminha com ele, a sua fé é de um tamanho. Mas conforme nós vamos caminhando, a nossa fé também vai crescendo. Nós vamos adquirindo maturidade, com a maturidade também a nossa fé cresce. E eu quero te mostrar, irmãos, pela palavra de Deus, que realmente há níveis de fé. E o primeiro nível de fé, irmãos, nós podemos notar quando a Bíblia fala de um pai. Um pai que vai até Jesus clamar por o seu filho endemoniado. E ele diz que esse filho se lançava no chão, se lançava na água, se lançava no fogo, convulsionava por causa de um espírito que oprimia a vida dele. E lá em Marcos 9:22, a gente pode perceber a declaração desse pai. Olha o que ele diz. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E às vezes o nosso nível de fé é esse, irmãos. De se achegar diante de Deus perguntando se Ele pode. Se você, irmãos, pela fé tiver revelação de quem Deus é, você nunca mais vai perguntar se tu podes.
Quem conhece verdadeiramente a Deus, irmãos, o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é o Deus do impossível. A Bíblia diz: para Deus nada é impossível. Então nós nunca mais nos achegaremos diante de Deus com o questionamento: Deus, se tu pode, faz alguma coisa. Não, irmãos, ele pode todas as coisas. Questionar se Deus pode, irmãos, é viver, irmãos, um nível muito superficial de fé. E Deus não te quer no nível superficial. Deus te quer que você cresça em graça, conhecimento e também em fé. E tem pessoas, irmãos, que não conseguem romper o nível inicial de fé. E que, irmãos, que o tu podes não seja mais o local, o nível de fé que nós possamos viver. Que Deus, irmãos, tem níveis mais profundos. E o segundo nível de fé, irmãos, fala de um leproso. Um leproso que chega diante de Deus, lá em Marcos 1:40, e ele pergunta para Deus: se tu queres. Ele já estava no nível de fé, irmãos, que ele sabia que Jesus podia fazer, mas o questionamento dele era: se tu queres. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. E se nós continuássemos lendo o texto, irmão, Jesus responde: quero, seja limpo. Assim como o desejo de Jesus com relação àquele leproso era abençoar, ele queria abençoar aquele leproso, ele também quer te abençoar. Quando você conhece a bondade do Deus que você serve, a sua pergunta não é mais se queres. Eu sei que ele quer. Quando alguém estiver doente, a gente não ora: Senhor, se é da tua vontade, cura. Essa oração, irmãos, esconde a incredulidade. É uma incredulidade disfarçada de oração. Ah, se tu queres, Senhor, se é da tua vontade. Não, é da vontade dele. É sempre da vontade do Pai curar os seus filhos. Então, quando a gente ora por uma enfermidade, eu não oro mais se é da tua vontade. Eu declaro, eu sei que é a vontade do Pai curar. Assim como era a vontade do Pai curar aquele leproso, é a vontade do Pai curar qualquer filho que esteja cometido de uma enfermidade. E ele vai usar outros filhos para, pela fé, declarar e mudar aquela condição. Então, esse é o próximo nível de fé. Mas ainda não é um nível, irmãos, que Deus tem preparado para nós. Mas lá em Marcos 6:56, nós podemos perceber um novo nível de fé. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhes tocavam saravam. Ou seja, esses sabiam que Deus podia, sabiam que Deus queria, mas eles ainda achavam que tinham que tocar. E esses, às vezes, irmãos, é um problema. Nós, às vezes, a questão de precisar materializar a nossa fé. É onde, por muito tempo, irmãos, a igreja criou aqueles estilos de campanha, onde se tinha um lenço, onde se tinha algo, onde se recebia um lenço, recebia qualquer coisa que você pudesse tocar para poder apalpar, para você poder materializar a sua fé. E acredite, a fé não precisa ser materializada. Não que haja um problema, irmãos, né? Se você crê, se você acha normal, não estou dizendo aqui que é um pecado, mas é uma coisa que não precisa. Não preciso de um lenço, não preciso de uma camisa, não preciso de uma roupa, de uma veste para orar por alguém, para aquela pessoa ser curada. Quer dizer, ou dependendo do nível de fé você precisa, porque talvez sem você levar a roupa para alguém ungir, para alguém orar, você acha que Deus não pode fazer. E muitas vezes, irmãos, o problema é que as pessoas tornam experiências doutrinas. Por que que todas essas pessoas estavam indo até Jesus daquela forma? Porque provavelmente elas ouviram falar de algo. Provavelmente elas ouviram falar de uma mulher que voluntariamente, né, seguindo Jesus, Jesus em meio à multidão. Imagine Jesus caminhando e a Bíblia fala que a multidão o seguia. E a mulher do fluxo de sangue, ela queria ser curada. Ela nem podia estar ali, irmãos, porque uma mulher no fluxo de sangue não podia nem estar junto às outras pessoas. Mas ela, com muita coragem, com muita fé, toca a hora da veste. E quando ela toca a hora da veste, aquele sentimento: não, eu não posso, ninguém pode saber que eu estou aqui, então talvez se eu só tocar a hora da veste dele, eu já vou ser curada. Mas aquela mulher não fica mais no oculto, no anonimato, porque Jesus diz: alguém me
tocou. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E daí, irmãos, uma experiência pessoal se tornou uma doutrina. Agora todo mundo queria tocar na veste dele. Qual é o problema? Nenhum, irmãos. Nenhum você querer tocar. Nenhum problema, às vezes, você querer ver. Mas a Bíblia diz, bendito aquele que não viu e creu. Ou seja, aquele que não precisou de sinais. Aquele que não precisou tocar. E esse é o nível de fé que Deus espera de nós. Uma fé que não precisa de meios. Uma fé que não precisa de recursos. Uma fé que simplesmente dependa da palavra de Deus. Daquilo que é a palavra de Deus. E a Bíblia fala sobre um centurião romano que estava com um servo enfermo. E ele vai até Jesus falar sobre a enfermidade desse servo. E Jesus prontamente diz, eu vou até ele, eu vou orar por ele. E o servo diz, não precisa. Não precisa que você vá. Vamos ler o texto para que a gente perceba alguns detalhes. Lá em Mateus 8, do 6 ao 10, se você quiser abrir na sua Bíblia para acompanhar. Mateus 8, do 6 ao 10 diz assim. E dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sobre autoridade, tenho soldados a minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado fazer isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu fico imaginando, irmãos, nesse momento a cara dos discípulos. Andavam com Jesus, estavam o tempo todo com Jesus, se achavam os íntimos de Jesus, se achavam talvez os cheios de fé. De repente Jesus olha para um centurião que nem o seguia, que nem era do povo de Deus, de certa forma, um gentil. E Deus olha e diz que nem em Israel encontrei tamanha fé. Certo, Pedro olhava, não acredito que tem alguém com mais fé do que eu. Não pode, isso não está certo. E esse é o nível de fé, irmãos, que Deus espera de nós. O nível de fé onde, irmãos, nós cremos no poder da palavra de Deus, onde nós cremos que uma palavra de fé tem poder, irmãos, de ajustar o mundo espiritual quando ela é declarada por alguém de fé. Quando alguém de fé, irmãos, declara a palavra de Deus, irmãos, algo maravilhoso pode acontecer. Nós precisamos crer no poder da palavra de Deus. Não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Quando o mundo não existia, o mundo passou a existir por meio do quê? Da palavra. Lá em Hebreus diz que pela fé os antigos creram que os mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus. Deus disse, haja luz, e houve luz. E o mais interessante, irmãos, de tudo isso, é que quando Deus declara algo, Ele não precisa de meios para que aquilo aconteça. Ele só precisa de fé. Qual é a fonte de luz mais conhecida? O sol. O sol é a fonte de luz. Mas quando Deus disse haja luz, o sol já existia? Você já parou para pensar nisso, irmãos, que é muito louco? Que o sol, irmãos, foi criado, se eu não me engano, no quarto dia, se eu não estiver errado. Se eu estiver errado, alguém depois me corrige. Mas eu acho que é isso. Mas ele disse haja luz. Da onde veio essa luz? Do poder da palavra. A palavra teve poder de criar a luz, de trazer a luz à existência. Quando você olha, irmãos, para a sua vida, quando você olha para a sua casa, o que você gostaria
que houvesse na sua casa e não há? União, amor, compromisso, verdade, fidelidade. Quantas vezes você chegou na sua casa e disse: haja prosperidade, haja união, haja amor, haja compromisso com Deus, haja verdade. O problema é que, irmãos, nós temos deixado de crer no poder da palavra de Deus. Nós cremos em tantas coisas, em tantas mentiras, mas muitas vezes não cremos no poder da palavra de Deus. Não temos fé. Se a fé tivesse uma escala, irmãos, existe uma escala que mede, né, os tremores da terra, por exemplo. Esse tu podes, irmãos, mal apareceria na escala Richter da fé. Mas agora, irmãos, a declaração daquele centurião ultrapassaria todos os limites de escala da fé que já foram medidos na terra até aquele momento. Jesus nunca tinha encontrado tamanha fé. E é essa fé, irmãos, que nós precisamos ter. Viver cheios de fé. Porque quando nós vivemos, irmãos, com níveis de fé muito baixos na escala Richter da fé, irmãos, nós corremos muitos riscos. Assim como nós corremos risco de andar com o carro sempre na reserva. Você sabia, irmãos, que andar com o carro na reserva danifica a performance do seu carro? Não é só o risco de passar vergonha. Quem aqui, irmãos, já ficou sem gasolina? Alguns. Eu também já, irmãos. Não dá vergonha, irmãos, dependendo de onde você tá? Depois a gente ri, né? Hoje todo mundo ri de lembrar que ficou sem gasolina, mas na hora ninguém ri, né? Na hora ninguém sai do carro rindo. Tô sem gasolina. Você pensa, meu Deus, como que eu deixei isso acontecer? Ou já põe a culpa em alguém. Minha mulher, essa abençoada, saiu com o carro e não abasteceu. Ou a mulher que ficou sem gasolina, culpa o marido, que o marido não... Irmãos, algum BO ali vai gerar do carro ficar sem gasolina. Não é algo bom. Na vida espiritual é a mesma coisa. Quando você anda, irmãos, com níveis baixos de fé, você pode danificar o propósito que Deus tem para a sua vida. Ou você pode não completar o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque você não tem combustível para chegar. Para chegar até o fim, irmãos, nós precisamos ter combustível suficiente. Então, não fique pelo caminho. Abasteça. Se abasteça da fé. Eu gosto muito da declaração de Paulo, quando ele diz assim: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo, irmãos, encerrou a carreira dele, ou seja, ele completou a carreira dele porque ele guardou a fé. Ou seja, ele manteve seus níveis de fé muito altos. E é por isso, irmãos, que ele conseguiu ter uma performance muito boa, uma performance excelente. Irmãos, se conseguia, irmãos, se você soubesse como Paulo no fim da sua vida, você teria essa tranquilidade que Paulo está tendo aqui? Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ou seja, eu estou morrendo. Mas eu estou tranquilo, porque eu encerrei a carreira. E principal, eu guardei a fé. Eu me mantive cheio de fé em todos os momentos da minha vida. E Paulo só venceu tudo que venceu, irmãos, porque teve muita fé. E é isso que Deus espera também de nós, que nós possamos também ter muita fé. Outro problema, irmãos, dos baixos níveis de combustível não é só a vergonha de parar, de não completar algo, mas é também, irmãos, perder o poder de escolha. Como assim perder o poder de escolha? Quem aqui, irmãos, abastece sempre no mesmo posto? Né? Uma grande maioria das pessoas tem esse costume, porque se um dia dá um problema no seu carro, você for no mecânico, ó, isso aqui é gasolina que você colocou, acabou com o seu carro. Você vai aonde? Né? Simplesmente vai lá no posto, ó, alguma coisa aconteceu, eu só abasteço aqui, deu problema no meu carro. Agora, se toda hora você abastece num posto diferente, irmãos, você não tem muito o que fazer. E quando a gente, irmãos, está ficando sem gasolina, e o posto que você abastece é longe, você vai ter que dizer assim, hoje eu vou ter que abastecer no primeiro posto que tiver, porque eu estou quase ficando sem combustível. E o que abastece, irmãos, a nossa fé é a palavra de Deus.
E assim como você escolhe a procedência da gasolina que você abastece o seu carro, você também deveria escolher a procedência da palavra que você recebe, da palavra que te alimenta. Mas, irmãos, quando as pessoas deixam chegar no nível de desespero, de não ter fé para nada, aquela coisa, e a vida à sua volta, irmãos, está se destruindo. Às vezes ela ouve qualquer pessoa, ela ouve qualquer palavra e ela é enganada por qualquer vento de doutrina. Ela vai parar, irmãos, em qualquer lugar que talvez ofereça uma solução. E é onde pessoas, irmãos, infelizmente vão parar, irmãos, em lugares que não é uma fé de boa procedência. Como assim, pastor? Existe fé que não é de boa procedência? Sim, irmãos. Uma fé que não vem da genuína palavra de Deus não é uma fé de boa procedência. E o próprio apóstolo Paulo fala acerca dessa fé lá em 1 Timóteo 1,5. Ele chama de fé fingida, ou seja, ele diz para não ter uma fé fingida. Se ele está dizendo para não ter uma fé fingida, é porque algumas pessoas tinham fé fingida. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Acredite, irmãos, existem muitas pessoas que vivem uma fé fingida. Que vivem uma fé, irmãos, que é uma concordância mental. Se o pastor declarar algo um pouco mais emocionado, aqui todo mundo diz amém. Esse dia, irmãos, fiz uma pegadinha com os irmãos, né, Giovanni? E eu nem lembro, irmãos, qual é a pergunta que eu fiz, mas eu fiz uma pergunta realmente para todo mundo dizer amém, só que não era amém. Lembrei, você crê que Jesus Cristo morreu, né, para te livrar de toda luta, de toda provação, e né, o Giovanni lá atrás deu um grito, irmãos, amém. E daí quando eu falei não, amém, ele fez assim, né, lá atrás do notebook, se escondeu. Mas não foi só o Giovanni, foi a igreja inteira. Porque, irmãos, é muito fácil levar as pessoas a uma concordância mental. E elas acham que é fé. Todo mundo declarou aquilo cheio de fé, que aquilo era a palavra de Deus. Mas não era. Nós precisamos, irmãos, de uma fé genuína e não de uma fé fingida. O pastor declara no culto, quem aqui crê que Jesus pode curar? Daí vira aquele coro, parece gol da Copa do Mundo. Todo mundo, amém. Mas daí a enfermidade bateu na tua porta. Você continua crendo? Ou você se desespera? Se você se desespera, fé é fingida. Não é uma fé genuína que é originada da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, de uma fé de boa procedência. E uma fé de boa procedência, ela é um espírito contagiante. Ela é uma fé, irmãos, que contagia, não é uma concordância mental. Quando a Bíblia fala sobre Josué e Caleb, fala assim, porque havia nele um outro espírito. Que espírito era esse? O espírito da fé. E a fé, irmãos, é contagiante. Assim como a incredulidade é contagiante, porque todo mundo preferiu acreditar nos 10 espias que tinham uma visão contrária. Ou seja, aquela incredulidade contagiou a todos. Mas Josué e Caleb não foram contagiados. Eles continuaram crendo na promessa. E desfrutaram da promessa. A fé, irmãos, precisa ser algo contagiante e algo que realmente, irmãos, não seja simplesmente uma concordância mental. A fé, irmãos, ela precisa ser contrária à lógica. Por que algumas pessoas não conseguem ter fé? Porque elas querem ter lógica. Não tem lógica crer nisso. Se tiver lógica, irmão, já não precisa de fé. Se você tiver sinais, você não precisa de fé. Se você viu alguma coisa, você não está mais caminhando por fé. Você está caminhando por uma lógica, por mais que seja uma lógica muito pequena. Ah, não, agora eu creio que Deus vai me curar, porque hoje eu já acordei bem melhor. Então, se você acordasse bem pior, você não ia mais crer que Deus podia te curar? Ah, pastor, daí é mais difícil crer, né? É fé fingida. Uma fé baseada na lógica. Abraão teve que deixar toda a lógica, irmãos, de lado para crer na promessa de Deus. Porque quando Deus falou que Abraão ia ter um filho, Abraão já era avançado em idade, Sara também. É como se você pegasse e olhasse para 2 velhinhos aí de quase 100 anos, e imaginasse eles tendo um filho. Tem uns velhinhos que conseguem ter filho. Mas não são todos. Então, irmãos, tem que ir contrário à lógica para alcançar o milagre. E Abraão creu o contrário à lógica. Contra a esperança, contra tudo. E alcançou a promessa. A fé, irmãos, não precisa de lógica, ela precisa de intensidade. A fé de boa procedência, irmãos, também
é o resultado de uma imagem correta de Deus. Sabe por que algumas pessoas não conseguem ter fé? Porque elas ainda têm uma imagem errada de Deus. A imagem que elas têm de Deus é um Deus irado, é um Deus zangado. Mas eu quero te dizer que Deus não é mais irado com você. Deus não tem mais nenhum problema com você. Porque Jesus Cristo resolveu o teu problema. Jesus Cristo pagou a sua dívida. E se não tem mais dívida, não tem mais problema. Agora, Deus não é mais o Deus que pesa a mão, como muitos pensam. Se você tem Jesus como Senhor da sua vida, quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Ele te ama o tanto que Ele ama Jesus. Então é na bondade de Deus que nós temos que confiar. É na misericórdia de Deus que nós temos que confiar. Então a nossa fé precisa ser um resultado de uma imagem precisa e exata de Deus. Antes de Jesus Cristo, a imagem de Deus era essa. O povo temia Deus, o povo não conseguia enxergar a graça de Deus, embora a graça sempre existiu. Quando o povo vê a manifestação de Deus no monte, eles temem. O que eles dizem para Moisés? Moisés, sobe tu, fala tu com Deus e depois fale conosco. Nós não queremos falar com Deus. Porque aquilo que para eles era espantoso, era assustador, para Moisés não era. Porque Moisés enxergava, de certa forma, a graça de Deus que o povo não enxergava. E tem gente, irmãos, que continua vendo o monte de Deus como o povo vê o monte. Não quer se achegar a Deus porque teme a Deus. Nós precisamos temer a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus. Mas Deus, irmãos, Ele não quer que você tema, Ele quer que você se sinta amado. A Bíblia agora diz que Jesus Cristo veio revelar a identidade de Deus. Qual é a identidade que Deus quer se relacionar com você? De que forma? Pai. Essa é a forma de se achegar a Deus. Por isso que quando Jesus ora, né, quando eles pedem, Senhor, nos ensina a orar, ele já começa, irmãos. Então eu vou ensinar como vocês devem se achegar a Deus. Pai nosso. Ele não fala meu pai, porque ele podia dizer assim, ó, vocês podem ir pedir para o meu pai. Mas ele diz o quê? Nosso pai. E é dessa forma que nós precisamos ver Deus. Deus como um pai. Lá em Mateus 7,11. Diz assim: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Se vós, pois sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus, o vosso Pai que está no céu. Essa é a imagem correta que você tem de Deus. Que você precisa ter de Deus, que Ele é Pai. E quando nós pedimos as coisas para um pai, irmãos, nós temos mais convicção que nós vamos receber. Quando você era adolescente, você queria dinheiro, você pedia para quem? Na rua, para um estranho? Não sei se fosse muito cara de pau, tem uns que pedem, né? Mas geralmente a gente pede o quê? Para o pai. Ah, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, pai, o pai vai. Nossa, porque o pai tem prazer em dar. Talvez seu pai humano não. Mas o pai eterno sim. A Bíblia diz que ele é galardoador. Ele é recompensador, ele tem prazer em dar. Então, irmãos, destrói essa hipocrisia que muitas vezes a gente carrega. Dizer assim, eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Não receber porque não? Pedis. Acredite, ele quer que você peça sim. Às vezes ele já está na mão assim, ó. Só estou esperando ele pedir. Quando ele pedir, eu vou dar. Já tem bênçãos suas que estão na mão de Deus esperando você pedir. Mas a gente tem que agradecer, irmãos. Eu não estou falando para não agradecer. Estou falando que é uma hipocrisia dizer que você não tem o que pedir. É impossível. Não, a minha vida está muito boa. Irmãos, por melhor que seja, sempre há algo a pedir ao Senhor. Porque, irmãos, espiritualmente, irmãos, a gente sempre tem que desejar mais, porque Deus tem sempre mais. Deus tem sempre, irmãos, uma unção fresca, um óleo fresco da unção para derramar sobre nós. Talvez você não tenha de fato que pedir fisicamente ou financeiramente. Mas, irmãos, eu nunca estou satisfeito espiritualmente. Eu sempre quero mais de Deus. Porque eu sei que o meu Pai, irmãos, ele não tem limites do que ele quer me dar. Eu sei, irmãos, que tem muita coisa para mim viver ainda e tem muita coisa para mim receber de Deus ainda. E por isso que eu peço sim.
Hoje, irmãos, nós estamos aqui pedindo um lugar, irmãos, com capacidade para 500 pessoas, que é o prédio que nós vamos. Quando nós estiver lá dentro, irmãos, a gente vai pedir um de capacidade de 1.000. Quando a gente estiver dentro de uma capacidade de 1.000, a gente vai pedir um de 5.000, irmãos, e não vai ter limites. Enquanto a gente olhar para essa cidade e tiver alguém para ser alcançado, a gente vai continuar pedindo o crescimento e o avanço da igreja. Por isso, irmãos, que a nossa conferência fala sobre alargar as tendas. Irmãos, a gente alarga a tenda para que cada dia caiba mais pessoas, para que cada vez mais pessoas possam desfrutar da realidade, da graça de Deus que nós temos desfrutado. Mas para isso a gente precisa realmente crer nessa bondade de Deus. A fé, irmãos, de boa procedência, ela também flui do amor. Como assim flui do amor? A nossa fé, irmãos, ela se torna mais forte quando nós entendemos o quanto nós somos amados. Não adianta você olhar para Deus e dizer assim: olha como Deus é amoroso, olha como Ele é um Michel, olha como Ele trata o Michel, olha como o Michel é agraciado. E às vezes tem gente que é assim, fica olhando para o outro e vendo como Deus é bom. Irmãos, eu tenho que ver como Deus é bom quando eu olho para mim. Eu preciso enxergar a bondade, o amor de Deus olhando para mim, olhando para a minha vida. Irmãos, eu não quero ficar a vida inteira vendo a bondade de Deus nos outros. Eu também fico muito feliz, porque eu vejo sim a bondade e a graça de Deus, irmãos, na vida de muitas pessoas. Mas não basta saber que Ele é amoroso, eu preciso saber que Ele é amoroso comigo. Não basta saber que Ele é amável comigo. Deus quer te dar demonstrações diárias do amor dEle. E sabe, irmãos, o que mais tem impedido algumas pessoas de viver as demonstrações do amor de Deus? É o isolamento. Pessoas que se isolam. Pessoas, às vezes, que acham que se bastam, irmãos, e fogem da realidade da comunhão. Irmãos, desde o princípio, Deus sonhou com a comunhão. Desde o princípio, Deus fez todas as coisas em comunhão. Você nunca vai ver Deus falando assim: eu fiz. Ele sempre diz: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Deus sempre sonhou, irmãos, com comunhão. Deus sempre sonhou, irmãos, com uma grande família. E é dessa forma que nós temos tentado viver, como uma grande família. E a forma, irmãos, que Deus escolheu de demonstrar o amor dele por nós é através das pessoas. Eu não me sinto amado por Deus. Mas, irmão, vivendo numa bolha, numa ilha deserta, você não vai se sentir amado mesmo. Ou você só vai se sentir amado por quem está na mesma ilha ou na mesma bolha que você. Mas quando você sai da ilha, quando você sai da bolha e decide viver o propósito de Deus, irmãos, você tem uma infinidade de probabilidades de receber o amor de Deus. Irmãos, eu sou muito agraciado por Deus, porque, irmãos, eu tenho infinitas provas do amor de Deus durante a minha semana. Mas porque, irmãos, o meu nível de comunhão tem crescido muito. Conforme a igreja cresce, o meu nível de comunhão aumenta. Então, a minha probabilidade de me sentir amado também aumenta. Quanto mais eu me relaciono, maior a probabilidade de eu ser amado. E como eu percebo, irmãos, como as pessoas que desfrutam dessa realidade da comunhão, de vivem no meio de uma cela, como elas se sentem muito mais amadas do que outras. Geralmente as pessoas que têm esse sentimento de não se sentirem aceitas ou amadas, são pessoas que não conseguem viver essa realidade. A realidade de viver em célula, de viver em comunhão. Porque ir célula, irmãos, é uma coisa. Viver em célula é outra. São condições diferentes. E quem vive em célula, irmãos, desfruta muito mais do amor de Deus, acredite. Essa é uma realidade que você deveria experimentar. Viver a realidade do amor. Ter várias, infinitas probabilidades de se sentir amado. É o irmão da célula, irmão, que de repente, quando você menos esperar, vai levar um pedaço de pão para você, um pedaço de bolo. Quem aqui, irmão, já recebeu o bolo da célula ou qualquer coisa de alguém, irmão da sua célula? Irmãos, grande parte das pessoas que vão em célula, uma hora ou outra, irmãos, algum irmão vai sentir no teu coração de te dar alguma coisa, irmão. Por isso que eu tô gordo desse jeito. Porque, irmãos, os irmãos sentem muito no coração de me dar comida, irmãos, e não pode rejeitar, né? É falta de educação. Então, irmão, o que eu faço? Eu como. E cada vez que eu como, irmãos, eu me sinto amado. Eu recebo amor de Deus, irmão, na forma de pão, na forma de bolo, na forma de pudim. E eu vou tomando essa forma de amor. O que é essa forma? Forma de amor, irmãos. Quando alguém dizer que você está gordo, diz que você está tomando a forma do amor. Porque, irmãos, esse dia, irmãos, foi algo muito engraçado. Nós tínhamos acabado de almoçar. E eu falei para a pastora assim, meu Deus, que vontade de comer um doce, né? Vontade de comer, sei lá, uma sobremesa. E eu não fico todo o tempo com o meu celular. E eu falei, meu Deus, né? Nem sei onde é que está o meu celular.
Fui procurar o celular e olhei, irmãos, uma irmã da igreja falou assim: ah, pastor, a gente fez pudim aqui, fez um pro senhor, vem aqui buscar. Eu falei: oh Deus, se isso não é a graça, irmãos, eu não sei o que que é. Talvez para você seja só um pudim, mas para mim naquele momento era Deus assim: tá aqui, filho, olha o quanto que eu te amo. Mas se eu não tivesse, irmãos, comunhão com essas pessoas, ninguém ia me mandar pudim. Ninguém ia me mandar bolo. Ah, o pastor é pastor só para ficar comendo. Lógico que não também, né, irmãos? Mas, né, se tá ali, né, e as pessoas estão querendo me dar, eu tô aceitando, irmão. Então, se você quiser me dar, irmãos, eu aceito. Porque eu entendo, irmãos, que não é você, é Deus me recompensando. É Deus me dando aquilo, irmãos, nos meus mais simples desejos. E é nos mais simples detalhes, irmãos, que nós percebemos o amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, também flui por meio da justiça. A fé flui por meio da justiça. Uma das coisas que mais impede, irmãos, o fluir de Deus na nossa vida, de nós crescermos em fé, é a nossa justiça própria. Às vezes, irmãos, Deus permite uma dificuldade para que a sua fé cresça. Mas ao invés de você exercer a fé, a coisa que você faz é: não, eu não merecia passar por isso. Eu tô aqui, ó, tô fazendo maturidade, eu vou na célula lá, aquele irmão lá, ó, não vai na célula, não vai na maturidade, olha lá, ó, tudo dá certo na vida dele. Né? Comprou até um carro novo e eu tô aqui, ó, com meu carro estragado sem gasolina. Justiça própria, irmãos, quer ficar se justificando. Às vezes a dificuldade, irmãos, é uma oportunidade que Deus está te dando para você romper em fé, para você crescer em fé. Então aproveita aquela oportunidade e cresce. Cresce em fé, deixa Deus crescer. A fé dentro de você não tem a justiça própria. O apóstolo Paulo nos corrige acerca disso, lá em Filipenses 3:9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, ou seja, a nossa justiça procede da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça que nós precisamos não é uma justiça própria. Não é uma justiça, irmãos, que vem pelos nossos atos, mas é uma justiça que vem de Deus. A justiça, irmãos, que vem de Deus é um dom, é um presente. O dom da justiça. E essa justiça, esse dom, esse presente, irmãos, que vai exercer em nós, irmãos, o nível de fé que nós ainda não conhecemos. Quer, irmãos, alcançar um nível de fé que você ainda não esteve? Abre mão da justiça própria. Ele não vive mais pela justiça própria que vem da lei, mas vive pela justiça que procede de Deus. E se você conseguir, irmãos, evitar a justiça, se você conseguir fluir no amor, ter uma visão correta de Deus, você vai conseguir, irmãos, elevar o seu nível de fé. E você vai fazer com que seu nível de fé nunca mais desça. E como nós podemos, irmãos, evitar que o nosso nível de combustível fique baixo? Como que nós evitamos, irmãos, deixar o combustível do carro ficar com nível muito baixo? Se você ficar atento aos sinais que o carro te dá. Porque, irmão, se você perceber, não sei se você sabe, você que fica sem gasolina, como eu já fiquei, no painel do seu carro tem uma luzinha. Que deveria estar sempre apagadinha. Mas às vezes ela acende. Primeiro ela acende amarelo. Para dizer, ó, meu filho, acorda, tu tá ficando sem gasolina. Mas às vezes a gente quer confiar na graça e do favor de Deus, né, irmãos? Quem aqui, né, irmãos, não vai com aquela luzinha amarela e anda, e anda, e anda, né? E acha que aquela luzinha vai ficar amarela para sempre. Aí chega uma hora, irmão, se você abusa da graça de Deus, o que acontece com aquela luzinha? Ela fica vermelha. E quando ela fica vermelha, irmãos, é o teu carro dizendo: eu posso parar a qualquer momento. E dependendo de você para, irmãos, é mais constrangedor ou não. Às vezes não dá tempo de ir para um acostamento, dar uma desbaratinada, mas às vezes não dá, irmãos. Tem carro que para, às vezes, no meio da rua, literalmente. E fica, as pessoas daí vão buzinar para você, vão te xingar de barbeiro, e você ainda vai se achar no direito de responder ainda, né? Cheio da razão, cheio da justiça própria. Mas, irmãos, isso tudo não faz mais parte de nós. Nós, então, a partir de hoje, vamos decidir abrir mão de tudo isso para viver um novo nível de fé. E assim como o carro responde com sinais, você também responde com sinais. Você também acende uma luzinha amarela e uma luzinha vermelha. Cabe a você prestar atenção na luzinha amarela e na luzinha vermelha que você acende. Pastor, qual é a minha luzinha amarela? A luzinha amarela, irmãos, é quando você começa a andar assim,
Ai, tô tão desanimado. Ai, eu acho que eu vou pra outra célula. Ai, minha célula, assim, o povo tá desanimado, assim, não é mais legal como era antes a minha célula. Minha célula tá tão chata. Sua célula tá chata porque você tá chato. Às vezes a chatice da sua célula é você. Você que tá levando a chatice para aquele lugar. Porque o restante mostra todo mundo muito feliz lá naquela célula. Só você que tá incomodado com aquela célula. Ao invés de você reclamar da célula, você deveria prestar atenção. Acendeu a luz amarela, porque estou desanimado. Estou reclamando. Então, irmãos, para. E abastece urgentemente. Abastece aonde? Não sei, irmãos. Procura o teu líder. Procura o teu supervisor. Fala, irmão, transfere um pouco dessa fé e dessa unção para minha vida aí, que ó, tô reclamando de tudo. A Bíblia diz, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que agrada a Deus principalmente é a nossa fé. Mas tem hora, irmãos, que não dá para agradar a Deus com fé. E daí a gente tem que fazer com o que a gente tem. Então, quando nos falta fé, o que que nós precisamos ter? Sinceridade. Ó, Deus, me ajuda. Não tá dando. Eu não tô conseguindo. Minha fé tá pequena. Minha fé está cessando. Eu preciso que ela aumente. Mas você desanimou, mas você não fez nada. Você continuou desanimado. Daí passou uma semana, duas, acendeu a luz vermelha. Daí você só não está desanimado. Você começa agora a murmurar. Quando a murmuração, irmãos, toma conta das nossas vidas, é que nós estamos a qualquer momento de parar espiritualmente. Você está a qualquer momento, talvez, aquela coisa, eu vou largar tudo. O que eu mais ouço, irmãos, naquela salinha é o tal do largar tudo. Tô com vontade de largar tudo. Largar tudo o quê, irmãos? O que que você tem para largar? Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde você vai quando você pensa em largar tudo? Vai voltar para o mundo? Vai voltar a viver em meio ao pecado? O que que você vai fazer quando você diz que vai largar tudo? Irmãos, nós não temos mais para onde ir. Nós nunca mais vamos encontrar em outros lugares o que nós encontramos na presença de Deus. E acredite, irmãos, quem já pisou, como diz aquela canção no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Você vai bater cabeça. E vai chegar um tempo que você vai estar aqui de novo. Arrependido e cheio de marcas. E você vai entender que não tinha outro lugar. Que esse sempre foi o seu lugar. Qual foi o seu problema? Não abastecer. Não se abastecer e continuar caminhando com um nível muito baixo de fé. Nós vivemos, irmãos, em célula, em comunidade, para quê? Para abastecermos uns aos outros. Por isso que é bom, irmãos, andar com mais pessoas. É normal um dia você não... Irmãos, em algum momento você vai querer desistir. Mas aí você vai chegar para alguém da sua célula e vai dizer assim, não aguento mais. Ele vai dizer, não, você aguenta sim, eu tô com você. Eu tô com você, nós vamos caminhar juntos. Quantos irmãos já experimentaram isso? De pensar em desistir e de repente chegar aí e tô largando os bets, tô desistindo de tudo. Você não vai desistir, eu não vou deixar você desistir. Você não vai desistir. Eu vou andar a segunda milha com você. E daí, irmão, você pensa, vou andar então na fé dele. O pastor Joaci sempre falava isso, vai na minha fé. E às vezes, irmão, a gente não tem fé, a gente vai na fé dos outros mesmo. Eu tô aqui, irmãos, porque um dia eu andei na fé de alguém. Irmãos, eu demorei muito para realmente acreditar que Deus podia fazer algo através da minha vida. Não é falsa modéstia, não. Quem está aqui desde o começo sabe a dificuldade que foi para mim aceitar o chamado de Deus, a minha dificuldade em romper com a minha timidez, com a minha vergonha, com as minhas limitações. Mas eu sempre falava, pastor, eu não estou vendo nada, mas eu estou crendo naquilo que o Senhor está falando. Eu realmente não tinha fé, mas eu andava com quem tinha. Quando você tiver sem fé, irmãos, pelo menos ande com quem tem. Anda de carona, irmãos. Às vezes é bom ter carro novo, às vezes é bom ter seu próprio carro, irmãos. Mas quando a gente não tá com o nosso carro, irmãos, se o seu carro tiver, irmãos, no concerto, você faz o quê? Pede carona. Não anda a pé, não.
Nós temos tudo compartilhado, irmãos. Nós passamos uma semana falando sobre compartilhar. Quantos aqui, irmãos, tiveram na Semana da Unidade aqui algum dia? Irmãos, pensa num tempo precioso que foi para nós. Irmãos, Deus derramou, irmãos, todos os dias algo muito precioso sobre as nossas vidas. Ah, vocês são loucos, vim para a igreja todo dia. Pois é, irmãos. Teve alguns loucos que vieram, não foram muitos. Mas, irmãos, quando Deus colocou isso no meu coração, de viver isso, irmãos, eu não pensei em números. Eu sabia que, no mínimo, eu e a minha mulher estavam lá, que eles eram obrigados, e o pessoal do louvor também. Eles iam ter que vir porque tinha uma escala. Eu sabia se ia vir 5, se ia vir 10, se ia vir 100. Mas nós temos tomado a decisão, irmãos, de viver em unidade. A palavra comunhão, irmãos, do original vem de koinonia, significa vida compartilhada. Esse é o padrão de Deus, irmãos, uma vida compartilhada. Onde nós compartilhamos do amor, da graça e até mesmo da fé. Então, irmãos, compartilhe a sua fé. Ajude as pessoas em fé. Então, irmãos, quando você quiser aumentar a sua fé, ore. Não murmure, não reclame. Um dia os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, até quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão? Jesus disse 70 vezes 7. Daí eles responderam: olha, que legal. Não, eles não falaram: olha, que legal. Não, vamos então perdoar. Senhor, aumenta-nos a fé. Irmãos, eles sabiam que eles não davam conta daquilo. Irmão, quem que dá conta de perdoar 70 vezes 7? A gente mal dá conta de perdoar uma. Quanto mais 70 vezes 7. Tem coisa, irmãos, que não é um padrão humano, precisa-se da graça de Deus para viver. E nós nos apoderamos da graça, irmãos, mediante a fé. Então, irmãos, ore. Quando você vê algo na sua vida e que você acha que você não alcança, seja sincero: Deus, aumenta a minha fé, não consigo. Outra forma, irmãos, de aumentar os nossos níveis de fé é fazendo isso que você está fazendo hoje. Sentado, ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Há muitas pessoas, irmãos, que às vezes dizem que elas têm fé. Ah, eu não vou na igreja, eu não vou em célula, eu não me misturo com ninguém. Mas eu tenho fé. Me explica, irmãos, a procedência dessa fé que eu não entendo. Eu nunca li nenhum versículo que diz que dá fé dá em árvore ou que você encontra em algum lugar. Ah, não, cavei um buraco e achei um tesouro, abri, dentro tinha fé. Não, irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé vem por estar em comunhão. A fé, irmãos, vem por viver de fato, que é o propósito de Deus. Então, irmãos, tome essa decisão. Tome a decisão realmente, irmãos, de romper em fé. Tenha uma fé realmente, irmãos, de boa procedência. Uma fé que não é resultado de otimismo, uma fé que não é resultado de autoajuda, uma fé que não é resultado de ensinamento de coach. Isso aí, irmãos, é aquilo que Paulo chamava de fé fingida. A nossa fé é resultado de ouvir a palavra de Deus. E não, irmãos, com os ouvidos. Tem gente, irmãos, que às vezes vem para o culto, mas só vem o corpo. Precisa se ouvir com o coração. Seu coração precisa estar ali, desejando em ouvir a palavra de Deus. Você precisa ir para a igreja pensando: eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu sei, irmãos, que às vezes tem o demônio do sono, né, que atrapalha, do cansaço. Irmãos, mas você tem que vencer isso. Tá com sono, irmãos, levanta e vai tomar uma água. Porque a fé, irmãos, ela vem pelo ouvir. Ah, pastor, mas os seus o Senhor acrescenta até enquanto dorme. Não é bem nesse momento, irmãos. Há momentos que você precisa estar atento. Há momentos que você precisa estar acordado e realmente ouvindo com o coração. Então, qual é o nível de fé que Deus espera de nós, irmãos? O nível que Deus espera de nós, irmãos, é uma fé com resultado. Como assim uma fé com resultado? Uma fé que tem resultado, irmãos, ela sai do coração e vai para a boca. Pensa, irmão, dois amigos inseparáveis. Coração e boca. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de fé, suas palavras serão palavras de fé. Lá em Marcos 11, 23, irmão, Jesus deixa muito claro a importância desse princípio. O apóstolo Paulo também dizia: crie, por isso falei. Se nós cremos, nós não podemos nos calar.
Se nós cremos no amor de Deus, nós não podemos nos calar. O mundo precisa ouvir acerca do amor de Deus. E ali, irmãos, em Marcos 11, 23, diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Tudo que eu creio será feito? Você crê que tudo que eu creio será feito? Me ajuda, irmãos, amém ou não amém? Você crê então que se eu simplesmente crer será feito? Não. Se eu fizer o quê? Tudo que disser. Não dá para crer no mudo, irmãos. É preciso declarar. Quando nós estamos diante do monte, não dá para parar na frente do monte. O que você está fazendo? Estou aqui esperando o monte mover. Eu creio que ele vai mover. É assim que o monte move, irmãos? Não. Eu creio na autoridade do nome de Jesus. Eu te dou uma ordem, lança-te no mar. Eu não só creio, eu declaro. O nosso problema, irmãos, é que até a nossa forma de declarar é errado. Existia uma canção, não sei se era uma canção ou uma frase, mas que dizia mais ou menos assim: não diga para Deus que você tem um problema, diga para o seu problema que você tem um Deus maior. Irmãos, para de gastar muito tempo da sua oração reclamando e murmurando. Ah, pastor, eu vou fazer o quê? Irmãos, agradece. Você já fez consolidação? Quem já fez consolidação, irmãos, vai ver que lá na lição da oração tem um disquinho. E lá, irmãos, fala dos passos da oração. Ação de graça, louvor, petição, isso, aquilo. Ou seja, mostra quanto tempo você pode distribuir na sua oração. Porque tem gente, irmãos, que murmura para Deus na oração. Murmura para Deus. Meu Deus, Senhor, tu não está vendo o sofrimento. Ou seja, estamos lá murmurando. Não, irmãos. Vai diante do monte, chega diante do monte e declara, na autoridade do nome de Jesus, lança-te no mar. Essa fé que Deus espera de nós. Uma fé que declara ao monte. Não uma fé que se esconde diante do monte. Por que algumas pessoas não conseguem ver tudo aquilo que Deus tem preparado? Porque elas ainda estão diante do monte. Elas estão paradas diante do monte, esperando o monte mover. E talvez se você não tiver um passo de fé de declarar ao monte, você vai ficar a sua vida inteira diante do mesmo monte. E como há pessoas, irmãos, a vida inteira diante do mesmo monte. Nós precisamos, irmãos, entender de fato o que é fé. E muitas pessoas acreditam que fé é simplesmente crer. Não, eu creio. Fé nunca foi sobre crer. Lá em Tiago diz que até os demônios creem e tremem na presença de Deus. Fé não é sobre crer. Fé é sobre confiar e obedecer. Crer é muito pouco para nós. Nós precisamos confiar. E essa semana, irmãos, eu estava estudando, lendo algumas coisas, assistindo algumas coisas acerca da fé. E eu assisti um vídeo do Douglas Gonçalves que eu gostei muito. Um exemplo que eu achei fantástico para que nós entendamos a diferença de crer e confiar. Eu quero que você crie uma história comigo, que você viva uma história comigo agora. Imagine que nós estamos num circo. Você é a plateia do circo. Quem já foi no circo? Você não é daqueles chato que vai pro circo e fica quieto. Irmão, quando você vai pro circo, irmão, você tem que ir para a realidade do circo. Então, quando alguém fala uma coisa lá no circo, você faz o quê? Você responde, você interage, irmãos, para tornar o espetáculo legal. E é isso que você vai fazer agora. Então, essa história fala que nesse circo, irmãos, tinha um grande equilibrista. Giovanni, vem aqui. O Giovanni vai ser o meu ator da noite. E daí o apresentador do circo apresenta, nós temos aqui o nosso equilibrista. Quantos creem, irmãos, que esse equilibrista consegue, irmãos, passar por essa corda bamba? Amém, irmãos. Vai lá, equilibrista. Então o equilibrista vai vir bem na corda bamba. Vamos ver se esse equilibrista é bom. Bem pela beiradinha. O equilibrista veio, irmãos. E ele conseguiu vencer o primeiro passo. Então você começa a criar confiança nesse equilibrista. Agora minha assistente de palco traz essa cadeira ali, ó.
Essa aqui, irmãos, é minha assistente de palco. Palmas para ela. Agora, irmãos, o nosso equilibrista, ele vai passar por essa corda bamba segurando uma cadeira. Olha, irmãos, como esse equilibrista é bom. Olha como você pode confiar nele. E imagine agora, irmãos, eu não tenho o restante, então. Mas agora imagine, ele agora passou por uma cadeira. Agora o desafio, esse equilibrista passou, irmão, segurando um cachorro. Porque uma cadeira é fácil, porque a cadeira não se mexe. Agora imagine o equilibrista passando pela corda bamba segurando um cachorro. Qualquer movimento desse cachorro pode fazer com que ele caia dessa corda bamba, mas ele passa. Depois o equilibrista vem com o monociclo e ele passa. Quantos creem, irmãos, que ele consegue passar por essa corda bamba com esse monociclo? Amém, irmãos. Todo mundo se empolga. Vocês são um circo. Meu Deus, vocês não vão viver para plateia de circo. Vocês não estão me ajudando muito, mas amém. Amo vocês do mesmo jeito. E daí, irmãos, por último, depois daquele equilibrista mostrar quão bom ele era, a última pergunta é: quantos aqui creem que ele consegue passar por essa corda bamba segurando uma pessoa no colo? Daí o circo grita. Daí agora, quem quer vir ser essa pessoa? Ninguém vai querer, irmãos. Você acha que alguém vai ser doido? De numa corda bamba lá em cima, passar com um doido que você nem conhece, segurando ele no colo? Mas perceba que todo mundo creu. Todo mundo começou a olhar o equilibrista. Pode sentar, equilibrista. Muito obrigado. Uma salva de palmas, irmãos. Meu equilibrista e para minha assistente de palco. Todo mundo, irmãos, crê. Todo mundo creu naquele equilibrista, mas ninguém, de fato, confiou. Quando Jesus é o teu equilibrista, na corda bamba que ele te colocar, você vai. Porque ele nunca vai te deixar cair. E se ele está te colocando numa corda bamba, é porque tem uma bênção lá do outro lado que ele quer te dar. Mas o problema, irmãos, é que nós apenas cremos. E nós muitas vezes não confiamos. Nós confiamos, irmãos, muito mais no que o mundo diz ao nosso respeito do que Deus diz ao nosso respeito. Há pessoas que vivem, irmãos, confiando naquilo que o mundo diz, mas não confiam naquilo que a palavra de Deus diz. Há pessoas que confiam muito mais em seus próprios sentimentos do que na palavra de Deus. Mesmo sabendo que a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz que você é amado de Deus. Mas quando o mundo diz que você não é amado, quando os seus sentimentos dizem que você não é amado, você escolhe confiar no quê? Eu decidi, irmãos, que eu escolhi confiar na palavra de Deus. Eu escolhi, irmãos, confiar naquilo que Deus diz a meu respeito. Eu decidi, irmãos, confiar no equilibrista. Aquele que detém todo o equilíbrio. E é por isso que ele detém o mundo na palma das suas mãos. Você realmente acha que aquele que detém o mundo na palma das suas mãos não detém também em suas mãos as suas dificuldades? Não detém nas suas mãos a solução dos seus problemas? A solução da sua crise financeira? A solução para o seu casamento? A solução para a sua depressão? A solução para a sua preguiça? Tem pessoas, irmãos, que são de uma índole, de um caráter irrepreensível, mas são vencidos às vezes pela preguiça. Irmãos, todos nós vamos estar diante de Deus. Está lá na palavra de Deus. Se você crê nela, você tem que crer em tudo. Lá em 2 Coríntios 5:10 diz que todos nós estaremos diante de um tribunal de Cristo para receber aquilo que fizemos segundo o nosso corpo. O que você tem feito com esse corpo que Deus te deu? O que você vai receber pelaquilo que você fez diante dele? E tem gente, irmãos, que vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer: ó, você era muito mentiroso, você não conseguiu ter obras. Você era um adúltero por causa do seu adultério, você não conseguiu realizar as obras. E para alguns Deus vai dizer assim: você só era preguiçoso. Mas aparta-te de mim, não tenho parte contigo. Quem não tem obras, irmãos, não vai ter parte com ele no reino de Deus. É salvo, tem eternidade, mas não tem o reino. Pela fé, irmãos, nós precisamos crer no reino de Deus.